Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a lei do pensamento. Vou tentar ser mais breve do que ontem, tá? Então, o progresso de cada pessoa, ele consiste num padrão mental dominante. E esse padrão mental, ele é feito de várias atitudes mentais, as quais as pessoas adotam em relação às coisas, eventos e na vida em geral. Então, o que mais influencia na nossa vida é o nosso padrão mental. E o nosso padrão mental, ele vem da onde? Ele vem das nossas ideias e dos nossos pontos de vista. Então, quando nós buscamos o entendimento das ideias, da verdade, das leis naturais, nós conseguimos entender melhor o nosso padrão mental e modificá-lo para fazer com que esse padrão ele esteja ao favor do nosso crescimento. Nós temos uma tendência de acreditar naquilo que nós vemos apenas, né? Então a gente leva essa verdade dos sentidos como a única verdade. Só que então, quando a gente aceita essa única verdade de ver para crer, nós estamos nos limitando. Por quê? Porque como a nossa visão é limitada dentro do ambiente em que a gente vive, então nós não estamos enxergando a realidade como ela é. Nós estamos enxergando o que nós acreditamos que é. Então, por exemplo, quando a gente vê um navio no oceano indo pro alto mar, parece que quanto mais ele vai quanto mais ele anda no fundo, assim, vai para o alto mar, parece que ele está se afundando. Só que nós sabemos que ele não está se afundando. Nós sabemos que não está, mas parece que está. Então a nossa visão, ela é limitada dessa forma, né? Às vezes nós achamos que existe uma coisa e realmente essa coisa não é aquilo que a gente acha. Então o pensamento, ele é uma força real, embora invisível, ele é real como a eletricidade, como o calor, como a água, enfim, como uma rocha. Então o pensamento, por ser uma força real, ele emite uma frequência energética. Então todo o mundo é composto de energia, né? Então sabemos que dentro dos átomos nós temos os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então basicamente o mundo é composto de energia. Justamente a frequência energética emitida dentro daquele ser, né, daquele ser vivo. Aquela frequência energética é única e é a que vai transformar aquela semente sempre no que ela é de fato. Então, quando você emite, e o seu pensamento, ele pode emitir várias frequências. Então, existem testes, naquele livro que eu falei, Matriz Divina, existem testes que foram feitos com pessoas que pensavam negativo, que eram expostas a dores, a cenas de terror, a cenas de angústia, que a frequência energética das células dessa pessoa mudavam em relação a pessoas que tinham do que as pessoas que tinham pensamento positivo, e a frequência mudava. Então, essas pessoas que tinham pensamentos negativos, as células delas começavam a se adicionar. Então, essa frequência energética, ela acabava provocando a liberação de radicais livres nas pessoas, e esses radicais livres acidificavam as células, causando doenças nessas pessoas, porque elas emitem a mesma frequência energética do seu pensamento. E essa frequência energética,
ela é atraída, porque semelhante atrai semelhante. Então, a lei do pensamento, ela se mantém perpétua independente do lado em que ela atua. Então, quem tem pensamento de pobreza, de doença, ele vai atrair a pobreza e a doença, porque o pensamento está vibrando na frequência da doença, atraindo essa doença, essa pobreza. E quem tem um pensamento de sucesso, de prosperidade, de saúde, ele tem uma outra vibração energética na sua cabeça, na sua mente. E isso atrai exatamente a saúde, a prosperidade. E tudo que está internamente na nossa mente, então essas vibrações energéticas desses pensamentos, eles vão se manifestar no mundo exterior. Então você pode me dizer, então, mas para que eu atraia o bom, eu tenho que me afastar do ruim, negativo. Quando você pensa no ruim, você atrai o ruim. Então, por exemplo, se você tá com frio, você não vai pensar no frio, você pensa em achar alguma forma de trazer calor e não no frio em si. Você não pensa no frio, você pensa que forma você pode achar para trazer calor. Então tem que achar uma blusa ou uma fogueira ou o que for. Mas você foca na forma de achar calor e assim você acha. Dessa forma age o pensamento. Então, se você quer prosperidade, você tem que pensar e ir em busca da prosperidade e não olhar a escassez. Hoje ele é dono de um time de futebol, Orlando City, que é um time já que tem uma imagem muito boa e prêmios nos Estados Unidos. Então, tudo que ele pensou, mesmo antes de ser, ele se tornou, porque ele criou a própria realidade. Então, gente, não tem como a gente não pensar, né? A gente pensa o tempo todo. Então, quando nós não temos objetivos nos nossos pensamentos, são pensamentos aleatórios, esses pensamentos causam sofrimento para nós mesmos. Como o pensamento ele é uma energia como qualquer outra, então quando ela é mal direcionada, ela causa confusão, causa sofrimento. Como, por exemplo, uma energia elétrica mal direcionada causa raio, que causa queimadas, estragos, enfim. Quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, o céu, o reino de Deus, ele é um estado mental. Ele é um estado mental positivo. Então, quando você busca o estado mental adequado, construtivo, você terá todas as coisas acrescentadas. Então, se você é do tipo que fala, eu sou uma pessoa emocional, eu sou a flor da pele, isso vai te trazer confusão. Isso é um estado indisciplinado da mente. Você tem que ter disciplina na mente. É só olhar a natureza, né? A natureza, ela tem um caminho, um fluxo. A natureza, ela não aceita desculpa. Mas isso, mas aquilo. Não, a natureza, ela segue a lei exata. Então, se você atira uma pedra para cima, a pedra vai cair, porque ela segue uma lei. E o nosso pensamento, ele segue uma lei na mesma exatidão. A nossa mente, ela é o próprio recurso e a própria causa das condições das nossas vidas. Por exemplo, se nós desejamos riqueza, a riqueza ela não é um lugar nem um meio ambiente, porque se assim fosse, algumas cidades as pessoas seriam 100% ricas e outras 100% pobres. E também não é um tipo de negócio, porque se fosse assim,
Então, 100% das pessoas que tivessem aquele negócio seriam ricas e outras 100% seriam pobres, né? Então, a riqueza, ela é um estado mental da pessoa. Isso é fato quando nós analisamos quem ganha numa loteria, por exemplo. Então, nós já ouvimos falar, passaram até no Fantástico falando de pessoas que ganharam milhões e perderam milhões. Por quê? Porque o dinheiro, ele vai se comportar conforme o estado mental da pessoa. Então, mesmo que a pessoa tenha muito dinheiro, se o estado mental dela é de pobreza e de escassez, a pessoa ela vai perder todo aquele dinheiro até ela chegar no nível que ela consegue manter aquilo, que é o nível mental de riqueza que ela tem. E assim como nós já vemos ao contrário, pessoas que perdem tudo várias vezes e conseguem se reerguer todas as vezes, porque o estado mental dela é de riqueza, independente da condição atual. Voltando para a natureza, quando nós analisamos a natureza, nós percebemos que ela funciona num estado ordenado. Então, nossos pensamentos, eles precisam ser ordenados. E a maioria das pessoas, elas têm pensamentos aleatórios na cabeça. Os pensamentos não são ordenados. E quando esses pensamentos não são ordenados, eles atraem desapontamentos, indecisões, e a sua vida não segue o curso que você gostaria que seguisse. Finalizando, nós atraímos somente aquilo em que pensamos e criamos. Então, gente, essa é a lei do pensamento. Nós emitimos uma vibração energética através do nosso pensamento e isso vai atrair o que a gente pensa. Então, nós temos que ter cuidado com o nosso pensamento. Nosso pensamento tem que ser disciplinado para o sucesso, para a paz, para a bondade, para aquilo que nós almejamos ter. Então, tudo na Terra emite uma frequência energética. Então, o que faz uma semente virar uma alface ou um carvalho é justo, ela é usada tanto para um lado quanto para o outro. Isso depende do seu pensamento. Então, a mente cria tanto o que é bom como o que é ruim. As suas ideias determinam o que vai ser bom e o que vai ser ruim. A mesma energia porque se você ficar preocupado com a escassez, você vai trazer a própria escassez, porque você está com uma frequência energética mental de escassez. Como exemplo, para você ver como o poder do pensamento ele é implacável, eu lembro de uma história que uma pessoa me contou de um cara que trabalhava numa usina, e esse cara, ele falar aquilo, pensar naquilo, aquilo tornou-se realidade. O medo dele veio visitá-lo, assim como Jacó. Eu vou reduzir a velocidade e uma hora eu bato num caminhão canavieiro. E o que aconteceu com esse cara? Ele acabou falecendo embaixo de um caminhão canavieiro. Então, de tanto que ele dirigia sempre a 150, 160 por hora. E ele falava assim para todo mundo: eu vou morrer na rodovia, no caminhão canavieiro, porque você sabe que o destino seu será ruim. Então, tudo que nós mantivermos na nossa mente crescerá. Né? Então, se nós temos muitas ervas daninhas prejudicando a nossa vida, se nós estamos vivendo uma condição ruim, nós não podemos olhar a condição como
um problema, aquilo na verdade, ele não é a causa, ele é o efeito da. Ele se teletransportava para o futuro pensando no Flávio que ele é. Então ele se enxergava num local, geração de valor. No segundo livro, ele fala que quando ele andava de ônibus no Rio de Janeiro, que ele morava na periferia do Rio, e enquanto ele estava no ônibus, então, enquanto nós permitirmos que as coisas pareçam ser reais, nós vamos estar alimentando essas coisas, né? E nós vamos estar dando vida para elas. Para quem já leu a trilogia do Flávio Augusto, gostoso, num lugar bonito, numa profissão muito boa, como ele desejava ser. Então ele fez isso durante todo o tempo em que ele esteve no ônibus.